Amém. Queridos, eu queria começar. Essa semana, o pastor Greg contou de uma experiência que aconteceu com ele. E eu também queria contar o que aconteceu comigo. Poucas pessoas sabem, acredito que quase ninguém saiba daquilo que aconteceu. Mas eu queria falar o que aconteceu e, em cima disso, eu acredito que Deus tem um caminho para nós nessa manhã. Eu entendo, queridos, que nós como cristãos, principalmente nós que somos do verbo da vida, da palavra da fé, nós temos recebido muitas palavras. Não é assim? Se eu pegar você sabe muitas coisas da Bíblia, você tem um conhecimento bom da palavra de Deus. Só que eu tenho percebido, querido, que nós estamos vivendo um tempo onde só você ter conhecimento não é o suficiente. Nós temos que colocar em prática o conhecimento que nós temos. Amém? Porque quando a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros, se você não pratica isso, é só algo que você leu e não faz sentido para você. Mas nós não somos aqueles que apenas somos ouvintes da palavra. Nós somos praticantes da palavra. E aqui alguns domingos eu falei sobre o novo nascimento. Quando você nasce de novo, a vida de Deus ela vem morar e habitar dentro de você. E você tem uma nova natureza. E essa nova natureza, ela te impulsiona a viver coisas novas. Amém? Então a nova vida que nós temos, ela deve ser vivida. Amém? Não somente falada. Porque, queridos, é muito fácil você falar que me ama. Mas o amor, ele vem acompanhado de atitudes. É muito bom você falar sobre perdão. Mas o perdão, ele vem acompanhado de atitudes. É muito fácil você falar que não é uma pessoa mesquinha. Mas a generosidade, ela vem acompanhado de atitudes. Essa semana eu estava no mercado e... Deixa eu molhar aqui as palavras. Fui ao mercado, estava passando algumas coisas, de repente parou uma moça atrás de mim, e essa moça ela disse para mim assim, ela estava com uma sacola que ela já tinha passado, e ela estava com um pacote de bolacha, um pacote de Danone e um pacote de linguiça. E ela disse, moço, eu acabei de mudar, ela contou a história dela, acabei de mudar aqui próximo, e eu fui passar e o meu dinheiro acabou. E eu queria ver se teria como o senhor comprar um desses itens para mim levar para o meu filho. Meus filhos estão saindo, estou com a mudança lá, está tudo bagunçado, o carreto está lá descarregando, eu sou diarista, hoje eu não trabalhei para fazer a mudança. Então amanhã eu trabalho e compro o restante das coisas. Eu comprei algumas coisas, só que faltou essas coisas e o meu dinheiro acabou. E eu sou crente. E você também. E quando eu vi aquilo, eu parei e eu disse para ela assim, é só isso que você precisa? Ela falou, para hoje é. Só que eu ministrei aqui alguns dias, queridos, que aquilo que Deus faz com você, não quer que alcance só você. Porque aquilo que acontece só com você, você vai reter. E Deus não te fez para você reter nada. Deus te fez para você ser um canal de bênçãos. Amém. Diga assim, eu sou um canal de bênçãos. E naquele momento, eu disse para ela, meu carrinho estava quase vazio, estava terminando de passar as coisas. Eu disse para ela, olha, pegue o carrinho que está aqui, vá lá e pegue o que você precisa. E ela começou a chorar. E ela falou, não, pelo amor de Deus. Não, eu falei, moça, pegue o carrinho, vá lá, pegue o que você está precisando e corra e venha para cá. E ela, não, moço, pelo amor de Deus. Nisso, a moça do caixa parou. Ficou olhando. Eu falei, pega o carrinho, vá lá, corre, está terminando aqui. E ela pegou o carrinho, foi lá, comprou algumas coisas, colocou dentro do carrinho, veio correndo. E curioso que você sabe quando uma pessoa quer dar golpe em você ou não. E ali ela não queria. Ela parou com os itens e o que ela tinha comprado foi arroz, feijão, macarrão, óleo, massa de tomate, fubá, farinha. E quando ela trouxe aquilo, eu falei, cadê a mistura? Ela falou, não, a linguiça aqui dá para hoje e amanhã. Eu falei, isso daí, querida. Você falou que tem 3 filhos, isso aí eles vão comer, vai dar para um comer. Eu falei, vai lá e pegue mais alguma coisa. Ela foi lá, porque tem gente que come, né? Bastante. Tem um irmão aí que falou que comia 7 pãozinhos por dia. Foi isso? 7, 8? Deixar até 10. E ela pegou o carro, ela foi lá, e depois ela saiu correndo, ela trouxe
pegou um pacote de salsicha e mais alguma outra coisa que eu não lembro o que foi. Foi ovo, isso. É que eu já falei com o pastor Leandro. O pastor Leandro sabe disso. E ela trouxe uma bandeja de ovo e ela passou todas as coisas. E ela passando, e ela, quando as compras passavam, ela falava assim, glória a Deus pela sua vida. E cada coisa que passava, ela, glória a Deus pela sua vida. E cada coisa que ela passava, ela, glória a Deus pela sua vida. E ela, que Deus te prospere. E eu falei, está prosperando. E ela, que Deus te abençoe. E eu, está fazendo. E as coisas passando, e a moça do caixa chorando. Se acabou, parecia um panda de tanto chorar. Chorou. E ela passando as coisas, e ela, glória a Deus, Deus te abençoe. E eu falei, amém, glória a Deus. Terminou, ela fez, arrumou as coisas. Ela falou, moço, eu vim aqui para levar 2 sacolas, eu vou ter que levar essas coisas no carrinho. Olha, que Deus te abençoe. Eu falei, fica tranquilo que está tudo certo. E ela pegou, foi embora. E quando ela saiu, eu fiquei, paguei a conta. E nisso a moça do caixa estava chorando. Eu disse, está chorando por quê? Ela falou, sabe o que o senhor fez? A gente quase não vê essas coisas acontecer. E ela disse, quando eu era da igreja, eu entregava comida para as pessoas na rua. Aí eu falei, você saiu da igreja? Ela falou, quando eu era. E eu falei, saiu por quê? Ela falou, não, porque a igreja. Eu falei, o que Jesus fez para você sair da igreja? E ela falou assim, não, ele não fez nada. Eu falei, porque saiu. Aí eu falei assim, você acredita que tudo que aconteceu aqui foi para Deus alcançar você? Ela travou, ela falou, eu falei, você. O alvo era a mulher, mas o foco principal é você. Porque Deus não quer ver você longe, Deus quer ver você perto. Eu falei, quer voltar para Jesus? Ela falou, aqui. Eu falei, agora. E ela disse, mas como? Eu falei, nisso o fiscal, que era o fiscal estava de pé, assim, olhando, né? Eu vi que ele olhava assim, eu falei, só fecha o olho que eu vou orar. E ela fechou o olho assim, e eu orei por ela. E ela disse, me dá onde é a sua igreja, que eu quero ir lá. Eu falei assim, procure uma igreja que pregue a palavra. E volte a fazer aquilo que você fazia. Porque Deus te levantou para você sustentar e ajudar pessoas. Sei que eu saí de lá, depois saí feliz, porque tinha me ajudado. Vou falar de novo. Eu saí feliz porque eu tinha me ajudado. Entenda algo, querido. Tudo que você faz pelas pessoas, não é por elas que você faz por você. Pastor, por que você está falando isso? Para que você entenda que você recebeu palavra e não é só de palavra que você deve viver. Você deve praticar aquilo que você recebeu. Você não é uma represa. Eu quero, Deus me dá, eu quero, Deus me dá. Não, você é um centro de distribuição. Deus derrama sobre você e você abençoa pessoas. É desse jeito que funciona. Isso é evangelho. Pastor, e a moça? Eu sei que foi dois coelhos com uma cajadada só. Porque muitas vezes, queridos, nós recebemos palavras e achamos que as palavras elas deverão ser usadas nesse ambiente aqui, ó. Não. Deus nos chamou para manifestar o poder e a glória dele lá, fora. Amém? Olhe para o seu vizinho, dá um sorriso para ele. Diga assim, Deus te fez um centro de distribuição. Diga para ele assim, pare de ser mesquinho e abençoe as pessoas. Isso, pronto. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Nós fomos chamados para isso, amém? Pastor, era isso que você vai pregar? Não, não é isso não, mas eu queria contar isso. Amém? Quero que você abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. A partir do versículo 13. Segundo Coríntios 4, 13, diz assim. Todos encontraram? Amém. Diz assim,
E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundantes as ações de graça para a glória de Deus. Note que Paulo, ele está dizendo que nós temos o mesmo espírito da fé. Nós cremos, por isso nós falamos. E Paulo está falando sobre um espírito de fé que eu e você nós temos. Amém? Só que Paulo não para aí. No versículo 16, o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração que quando você lê, ela causa um espanto para você. E ele começa a dizer o seguinte, versículo 16: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Note, queridos, que Paulo ele está falando sobre uma situação ou uma condição onde o desânimo ele não chega até você. Paulo está falando, nós não desanimamos. Aí você pode falar assim, pastor, é possível não desanimar? Paulo está dizendo que é. Pastor, por que você está falando isso? Queridos, eu entendo que tem momentos na nossa vida que você tem vontade de pegar a toalha e fazer assim, ó. Não é assim? Ou só eu que tive esses momentos? Não, pastor, você já teve já? Ontem de ontem, hoje de manhã. Mas não tem momentos da sua vida que parece que as coisas, elas estão tudo errado, parece que você faz o certo e dá errado. Você já fez, você obedeceu, você cumpriu e tal, mas você olha e fala assim, meu Deus do céu, está dando tudo errado. Paulo ele está dando uma declaração, ele diz assim, por isso não desanimamos. Essa palavra desanimar, no original é a palavra ekakeu, que quer dizer estar completamente desanimado, esgotado e exausto. Paulo diz assim, portanto, nós não ficamos exaustos. Aí você pode falar, não, pastor, não é possível. É possível, Paulo disse que é. E eu quero te mostrar hoje que é possível você não desanimar. Porque quando você pega a palavra de Deus e você pega os grandes homens de Deus, muitas situações que eles enfrentavam, Deus aparecia para eles e dizia assim, esforça-te, tem bom ânimo. Então o bom ânimo, querido, não pode faltar na minha nem na sua vida. Olha para o seu vizinho e diga para ele assim, não deixe faltar o bom ânimo. Quando você pega os homens de Deus, queridos, que estavam envolvidos em uma grande obra, você percebe que muitas vezes eles faziam, e tem um momento, querido, onde você quase chega à exaustão. É onde você não pode deixar faltar o ânimo. E Paulo, ele dá uma orientação preciosa para mim e para você. E ele diz, portanto, nós não desanimamos, pelo contrário. Pastor, o desânimo vai chegar? Vai, com força às vezes. Vai querer fazer você desistir? Vai, com força às vezes. Só que Paulo, ele olha para mim e para você e diz assim, não desanime, faça o contrário. Qual é o contrário de desânimo? Se animar. Pastor, mas como eu vou me animar quando eu olho e vejo tudo que não está dando certo? Pronto, é aí o que eu quero ensinar para você nessa manhã. Porque, queridos, quando está tudo bem, vamos supor que você recebeu uma oferta de 350 mil reais. Isso é só para quem crê. Ah, pastor, pode acontecer isso? Tudo é possível ao que crê. Aí você recebe uma oferta de 350 mil reais. Aí você fala assim, bom, não vou trabalhar até o fim do ano. Férias de 2 meses agora. Férias. Aí você compra a viagem para Disney. Vai para Disney.
Vai para Disney. Compra a viagem, vai para Disney. A minha pergunta para você é, você com dinheiro na conta, lá em Disney, você vai estar desanimado, sim ou não? Não. Ah, eu estou desanimado, pastor, porque 350 mil na minha conta. Com a passagem para Disney, pastor. Você vai ficar desanimado? Não. Eu acho que me escureceram um pouco aqui, né? Mas eu acho que apagaram alguma coisa aqui. Porque estava a glória aqui e a glória diminuiu. Diminuiu aqui, eu estou vendo. E eu estou sem óculos aí que eu estou vendo mesmo. Você vai desanimar, queridos? Não. Porque diante de uma condição favorável, o seu ânimo está lá em cima. Amém. Diante de quando tudo está bem, o seu ânimo vai para cima. Agora, queridos, o desânimo, ele só vem quando algumas coisas que você planejam não saem como você planejou. O desânimo, ele vem quando você faz o que é certo e muitas vezes o resultado não sai como você queria. Vou dar um exemplo. Você é um vendedor, você trabalha na área de vendas. Você programa um mês e você fala, olha, esse mês eu vou vender tudo que eu tenho para vender. Vou bater meta, enfim, vou limpar o estoque da empresa. Aí você planeja. Aí você faz a sua parte o mês todo. Faz. Chega no final do mês. Quando vai computar lá, você fala, eita, ó, não consegui bater a meta, mesmo fazendo. E isso pode gerar o quê? Desânimo e frustração. Eu vou dar um exemplo para você. Pedro era um pescador, conhecia bem de mar, e de repente Pedro pega o barco e vai para o mar, joga a rede, trabalha a noite toda, e não pesca nada. Pedro estava o quê? Desanimado. Mas deixa eu dizer algo para você. A minha oração é para que se você estiver desanimado, você encontre uma pessoa animada na sua frente. Porque uma pessoa animada, mesmo que ela não tenha tudo, ela consegue te colocar para cima. Pedro trabalha a noite toda. Quando Pedro ele sai, ele está lavando a rede, ele encontra quem? Jesus. Jesus, ele era o rei do ânimo. Jesus era o rei do ânimo, querido. Falaram assim, olha, seu filho morreu. Ele falou, não, só dorme. Vem falar para mim que isso não é ânimo. A multidão estava com fome, Jesus falou, dá de comer. Jesus, mas como? Multiplica. Jesus morreu, vamos ressuscitar. O que é isso, querido? Ânimo. Pedro se encontra com Jesus e Pedro diz para Jesus assim, mestre, eu trabalhei a noite toda, não peguei nada. Jesus fala assim, pegue a rede, volte para o mar, volta. Eu fico imaginando se fosse alguns ia falar assim, não, Jesus, você não está entendendo. Eu já fiz isso, já tentei, foi um mês todo desanimado, quebrado. Muitas vezes, querido, que você precisa de uma pessoa animada e cheia da palavra para te ajudar. E Paulo, ele fala algo. Ele diz, por isso nós não desanimamos. Pelo contrário, ele diz, ainda que o nosso homem exterior é tudo que você está vendo. Tudo que você está vendo, querido, pode se mexer, pode mudar, pode mover. Paulo falou, se você está olhando no exterior e isso está te gerando desânimo, não é o fim, calma. É tempo de você virar a chave. Olha para o seu vizinho e diga, hoje é o dia de você virar a chave. Você deve conhecer alguém que aonde essa pessoa chega, ela consegue mudar o ambiente que ela está. Aonde essa pessoa chega, ela muda o ambiente. E aí eu vou falar de duas situações. Ou ela muda o ambiente para pior, não é? Tem pessoas que chegam, parece que vem uma nuvem de carrego junto. Pessoa chega, parece que os demônios vêm tudo com a pessoa. Está um clima de paz, a pessoa entra, parece que faz assim, a paz faz assim, ó, tchau, vou embora. Não é assim. Tem gente que é o carrego em pessoa, cara fechada, derrota, para baixo. Que você olha, você fala, meu Deus, se pôr a mão entorta. Tão carregado que é. Mas tem pessoas, querido, que parece que carregam um céu com elas. O ambiente está tudo adverso, tudo dando contra. A pessoa entra no ambiente, muda a situação.
muda o ambiente. Vou usar essa expressão, muda a atmosfera. O ar fica até mais leve para respirar. Você fala, uau, quem chegou? E a pessoa só chegou. Aí o ambiente que parece estar conturbado, ele começa a ter uma transformação por conta da presença de alguém. Eu gosto muito de fazer visita em hospital. Gosto. E é impressionante, queridos. Não tem uma vez. E geralmente eu gosto de chegar de surpresa. O pessoal fala, estou internado. Aí eu chego. Oi, cheguei. É assim. Não sei o quê. Apareci. Quando eu chego, queridos, a pessoa que está lá, quando vê, ela fala, nossa, o senhor veio. Alívio, chega. Porque eu tenho a consciência, queridos, que aonde eu vou e aonde você vai, a presença de Deus vai junto conosco. E o apóstolo Paulo, voltando aqui, ele está dizendo o seguinte, por isso nós não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior, ele se renova. Deixa eu dizer algo para você, querido, você não é conduzido pelo exterior, você é conduzido por aquilo que você coloca dentro de você. Está Jesus com os discípulos, Jesus entra no barco, e Jesus diz assim, olha, vamos passar para o outro lado. Jesus havia falado uma palavra, os discípulos estavam com ele no barco, de repente Jesus ele está dormindo. Pastor, Jesus dormia, comia, cantava. Fico vendo que às vezes ele devia dar umas corridas também lá para celebrar. Está Jesus dormindo, os discípulos chegam para ele e falam assim, mestre, a tempestade se levanta do lado de fora. Só que, queridos, Jesus ele tinha tanta convicção que ele não era movido pelas coisas externas, que o interior dele estava calmo, tranquilo e sereno. Quando a tempestade se levanta do lado de fora, os discípulos chegam para ele e dizem, mestre, não te importa que pereçamos? Ele fala, ué, o que está acontecendo? Mestre, a tempestade. E ele falou, não, a tempestade é só do lado de fora. Querido, deixa eu falar algo para você. Aquilo que está dentro tem o poder de afetar aquilo que está fora. E você tem que entender que aquilo que está fora não deve ter poder de afetar aquilo que está dentro de você. Não é o que está fora que determina como vai ser a sua vida. É aquilo que está dentro de você que determina para onde a sua vida vai ser. A tempestade do lado de fora, o pau cantando do lado de fora e Jesus. Só uma brisa. Mestre, vamos morrer. Ele, vai não, Pedro. Mestre, não te importa que pereçamos. Paz, aqui dentro. É o que Paulo está falando. Não é o externo que move você. O que move você é o interno. Não é aquilo que se aparenta que move você. O que move você é a palavra. Paulo diz, nós não desanimamos. Aí no versículo 17, Paulo continua. E ele diz o seguinte, olha que declaração que ele diz. Ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação do lado de fora. Ele fala, tudo que é do lado de fora é leve e é momentâneo. Pastor, eu estou passando por uma tribulação grande. Eu quero falar para você que é leve e é momentâneo. Não, você não entendeu. A tribulação que você passa do lado de fora, ela é leve e momentânea. Não, eu vou falar de novo. A tribulação que você passa, ela é leve e momentânea. Eu vou descer. Não, eu vou descer, você não entendeu. A tribulação que você passa, a Bíblia diz que ela é leve e momentânea. Eu vou dar um exemplo aqui. Pastor Adelson, vem cá, bora trabalhar para Jesus. Esse aqui é o pastor Adelson, para quem não conhece. Homem ungido, cheio do Espírito Santo. Ok? Digam, é um exemplo. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Greg, vem aqui, bora.
Paulo está dizendo, vamos subir aqui, isso, que aí pega na câmera, todo mundo vai ver, e vocês pagam o mico junto comigo. A Bíblia está dizendo que a tribulação, ela é leve e momentânea. Querido, aquilo que é leve é aquilo que eu consigo carregar e suportar. Aquilo que é leve é aquilo que você consegue carregar e suportar. Sim ou não? Vou dar um exemplo. Se eu falar para o pastor Adelson carregar o pastor Greg, ele vai conseguir? Sim ou não? O inverso. Se eu falar para o pastor Greg carregar o pastor Adelson, carrega, então segure ele. Vá. Bora. Isso. Fica com ele aí. Então, fica aí. Deixa aí. Deixa aí. Vamos. Pronto. Deixa. Minha pergunta, pastor Greg, foi leve? Não. Você aguentaria muito tempo com ele? Não. Por quê? Pesado. Não aguenta. Mas o que a Bíblia está dizendo, que a sua tribulação, ela é leve e momentânea. Aquilo que você está passando hoje é leve e momentânea. O que você está passando hoje chega, mas é leve. Ah, pastor, você não sabe o que é. Paulo está dizendo que é leve. Quando é leve? Quando você decide olhar do lado de dentro. Quando você não se atenta para aquilo que está do lado de fora. Quando você se atenta para aquilo que está dentro, o que você está passando é leve. E não é só leve. Leve é o quê? Você consegue carregar. Está aqui, tome. Vá, dê uma volta aqui, até ali. Isso. Tribulação. A batida do carro. Bateu o carro, está levando. É leve? É leve. Dá para carregar? Foi. Mas o quê? É momentâneo. O que a palavra de Deus está nos sinalizando nessa manhã é que quando você se atenta para aquilo que é de dentro, isso se torna leve e momentâneo. Olha para o seu vizinho, dá um sorriso para ele. Diga para ele assim, relaxa. Diga, é leve e é momentâneo. Aí quando você pega a definição dessa palavra tribulação, a definição é a palavra tipis, que quer dizer ato de prensar, pressão, opressão, aflição, dilema. Pastor, o senhor está falando da minha vida? Estou. Mas Deus também está falando da sua vida que está escondida em Cristo e em Deus. Se você está passando por pressão, dilema, opressão, todas essas coisas eu vim dizer para você, quando você olha para dentro, você entende que é leve e é momentâneo, vai passar, vai passar. Aí ele diz assim, calma, ele continua dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz. Uau! Calma aí, algumas pessoas acham que a tribulação vem para derrubar. A Bíblia está dizendo que ela produz algo para mim e para você. Enquanto a tribulação é leve, ela produz algo, um eterno peso. Note, não, queridos, não. A Bíblia faz uma comparação com algo que é leve e algo que tem um peso eterno. A Bíblia diz que a sua tribulação, ela é leve, mas ela produz um peso eterno. O que a tribulação produz em você é algo pesado, eterno e duradouro. Diz assim, produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. E agora vem o segredo de tudo. Não atentando. Essa palavra atentar é a palavra fixar os olhos. Estar com o olhar fixo. Não atentando nós nas coisas que se... Tudo que se vê pode ser abalado por aquilo que está dentro de você.
que você está vendo pode ser abalado com aquilo que está dentro de você. E a Bíblia diz, não atentando nós para as coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aleluia. Pastor, eu estou passando por essa pressão aí. Me colocaram na prensa. Eu vim aqui te dizer, querido, que é leve e momentâneo. Amém. Vai passar. Glória a Deus. Vai passar, vai passar. Glória a Deus. Amém. Pastor, o que eu tenho que fazer? Tira os olhos da tribulação. Porque se você continuar com os olhos na tribulação, você vai ficar preso nela. Quando você foca só no problema, você só enxerga problema, você só vive problema e você não acha solução. Mas o que Deus está nos sinalizando nessa manhã é que você tire os olhos da sua tribulação e foque os olhos nele. A Bíblia diz, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O pastor falava que eu vou ser mandado embora. Tira os olhos da demissão e fique focado na admissão. Aleluia. Quem decide, queridos, como vai ser a sua vida, não é aquilo que está do lado de fora, é o que você colocou do lado de dentro. Amém. 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 Glória a Deus. Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz. Existe algo produzindo aí para você. Existe algo sendo produzido aí dentro de você. Amém. Amém. É leve e momentâneo. Aleluia. E sabe, queridos, por que eu ia ministrar outra palavra? Só que hoje eu acordei com essa nota no meu coração. Por que eu ministrei isso? Porque eu percebo, queridos, que nós estamos... Deixa eu usar essa expressão aqui. Sabe quando você... Quantos aqui já foram em uma... Você sabe nadar, só que você não queria entrar na piscina. Você sabe nadar, você para aqui assim na beira da piscina e você tem amigos. Que se você estiver ali, eles vão te ajudar. Principalmente quando tinha acampamento, né, dos jovens e o pessoal bem animado, acalorado, né, crente. Aí um pegava o outro, jogava dentro da piscina. O cara não queria entrar, o outro, mas você vai. Não, mas eu não quero, mas você vai sem querer também. E sabe quando você está na beira da piscina assim, e às vezes faltou um passo para você sair de algo seco e você entrar em algo molhado que vai transformar o seu estado? Eu percebo que algumas pessoas estão exatamente desse jeito. A um passo de entrar em algo que nunca entraram antes. E provar algo que nunca provaram antes. Isso não é jargão, queridos, isso é decisão. Porque a decisão, muitas vezes, ela vai fazer com que você dê um passo. Só que, muitas vezes, o passo que você dá, ele pode mudar completamente a sua vida, a sua família, o seu futuro e o meio que você vive. A nossa vida, ela é feita de decisões. A nossa vida é feita de passos que nós tomamos. E sabe, queridos, eu entendo que existem passos que nós damos que são passos errados. Mas a Bíblia diz que os passos do homem são confirmados pelo Senhor. Quando você segue a voz de Deus e você dá passos, aqueles passos que Deus deseja, você prova de coisas que Deus tem para você. Por que eu estou falando isso? Deus tem ministrado ao meu coração nesses dias sobre uma graça e um favor que vai se manifestar na vida de pessoas, numa intensidade maior, numa proporção maior, numa glória maior. Por que isso vai acontecer? Porque algumas pessoas decidiram dar passos de qualidade. E todos os passos de qualidade que você dá, Deus pega junto com você e transforma a sua vida. Não tem como dar errado. E sabe, queridos, eu creio no meu coração que tribulação que você está passando, Deus deseja que você dê um passo de qualidade. Deixa de cuidar dessas coisas. Tem coisas que você não vai conseguir resolver não, queridos. É só a mão de Deus mesmo e só oração. Então para que ficar preocupado? Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e deixa Ele fazer.
Pastor, a minha tribulação achei que fosse para a morte. Você acha que os discípulos que estavam no barco era para a vida? Eram não.